Olá, aqui para o YouTube. Olá, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, então. Vamos começar essa noite. Prometo ser breve e eficiente aqui, para vocês entenderem um pouquinho sobre o conteúdo que nós separamos hoje. A ideia é mostrar para vocês um pouquinho sobre a importância do ChatGPT, que está super em alta, né? Na prática. Então, o Aboamir, que está aqui com a gente hoje, que é especialista em SEO, ele vai falar na prática, vai compartilhar telas com vocês, mostrando o quão importante é o uso da inteligência artificial hoje em dia para a gente ganhar velocidade nas tarefas diárias, principalmente no que tange a SEO. Para quem não sabe, SEO o ranqueamento na busca orgânica do Google, tão importante para a fixação e para todas as marcas, né? Para a sustentabilidade de negócios no digital, para a marca crescer como um todo na internet. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, também queremos fazer um bate-bola com vocês. Então, para ficar bem dinâmico, rápido e gostoso, eu já vou pedir para vocês já irem deixando as perguntas aí para a gente. E o Aboamir também vai fazer uma dinâmica bem legal com a gente hoje, tá? Já chegaram algumas perguntas também aqui, que eu já estou com elas preparadas para a gente poder responder ao final. E é isso, gente. Vamos trabalhar para o crescimento orgânico, para o crescimento das empresas, né? Mostrar para as empresas o quão importante o e-commerce, o seu conteúdo que hoje está aí disponível para o mundo, mas não está indexado, né? Então você pensa, né, que teu conteúdo está sendo visto e muitas vezes não, né? Ele está ali numa rua sem saída, ou você investindo em tráfego pago, ou você pensando que somente o Instagram, né, vai gerar o resultado tão esperado do crescimento da sua marca na internet, né? Então, a gente trabalha com o Instagram também hoje, mas o Instagram não é única e soberana hoje na internet. Então, a gente tem que pensar em marca como um todo, né? A gente tem que pensar que a marca precisa ser valorizada e precisa ser trabalhada da forma correta e da forma eficiente. Então, a gente não só vai falar da forma correta a ser trabalhada, mas como fazer isso com eficiência. E uma das minhas funções aqui também hoje nesse webinar, além de passar essas informações preliminares para vocês, é falar que a gente está disponível para conversar após o webinar que nós vamos apresentar aqui, para que a gente dê continuidade e possa falar dos projetos de vocês. A gente vai fazer um search clinic aí de vocês, então vocês podem mandar também as URLs de vocês, para a gente poder fazer uma análise mais próxima, para a gente poder dar alguns caminhos para vocês interessantes. E a gente sabe que não existe uma receita de bolo, né? Então, tudo tem que ser muito bem estudado, as métricas, entender o mercado, entender o market share. No fim, a gente sempre acaba caindo lá nos 4 P's do marketing. Às vezes tem algum erro dentro dos 4 P's do marketing e, às vezes, as pessoas não percebem, né? Então, a gente está aqui para isso também. E um outro ponto importante é falar que SEO não é só conteúdo, né? SEO é hierarquia de programação, é proeminência, que é linkagem, e é relevância também. Então, tem um mundo de coisas que muita gente desconhece e que a gente está aqui para isso, para gerar esse conteúdo de valor para vocês. Certo, Boamir? Podemos começar aqui? Então, gente, já mandem as perguntas, já mandem aí as URLs para a gente fazer o Search Clinic, que nós vamos entrar em contato com vocês aí individualmente para falar a respeito. Vou mutar aqui para não dar eco. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Tomara que alguns aí eu já conheça, enfim, não sei quem está online, quem não está, já ouvi uns nomes aí, mas vamos para cima, em cima do conteúdo que eu preciso dar uma enxurrada realmente de conteúdo sequencial aí para quem estiver com a gente, e aí a gente já consegue partir para as perguntas e mais direcionado, porque já tem pergunta pendente lá com a Fá que vai nos ajudar com essa questão das perguntas, tá? Então, vou compartilhar a minha tela com vocês.
Pessoal, ver aqui, compartilhar a tela. Muito bem, dicas de compartilhamento. Esquece de compartilhar a tela. Compartilhar a tela cheia, sem frescura. Vamos direto ao assunto. Vamos lá. Pessoal, então vamos para cima aqui. Eu vou dar uma sequência aqui rapidinha que eu separei para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar é o porquê é importante essa questão de tentar maximizar resultados em cima de SEO. Tem muita gente aí, eu estou ouvindo muita gente falando, eh, alguns gurus aí e tudo mais, que SEO on-page não funciona, ou que não é importante, ou que isso ou que aquilo. Enfim, para desmistificar qualquer coisa, estou pegando um exemplo grosseiro, tá? De um produto direto, não estou mencionando marca, não estou mencionando nada. Inclusive, eu vou dar um exemplo de um lojista que não faz nada. É um lojista bem preguiçoso, tá? Que contratou uma plataforma, que por acaso é a Orbital Commerce, e ele só conta aí com a automação de SEO on-page para poder tracionar o volume de tráfego, tá? Então, o que ele deveria fazer bastante coisa, ele não faz, tá? Então, eu vou pegar, desculpa, vou até tomar o cuidado para vocês, abrir uma guia anônima aqui para não me carregar nem cache meu aqui. Então, a gente tem aqui esse produto colchão DOS, Max Spring, enfim, que é um modelo de colchão. Tem aqui vários anúncios do Google Shopping, Magazine Luiza, colchões EMA, né, que todo mundo conhece, e a gente encontra numa primeira posição orgânica, primeira, talvez até segunda, podemos considerar assim, que isso aqui não deixa de ser uma SERP, o cliente da Box Colchões, o cliente Box Colchões, que é um lojista da Orbital. Infelizmente, o cliente Box Colchões, e eu tenho uma proximidade, uma amizade boa com ele, então eu posso mencionar que ele é bem preguiçoso, ele não faz a lição de casa. Se a gente olhar isso aqui, está bem pobre essa descrição, tem um erro, olha só, num link quebrado de arquivo de imagem aqui, que ele não subiu direito. Enfim, está tudo aqui meio que desordenado, a página, enfim, mas ele está lá na primeira posição orgânica em cima desse produto, tá? Quando a gente vai, deixa eu voltar só rapidinho aqui para a página onde eu estava, para eu poder utilizar um recurso aqui para poder mostrar para vocês. A hora que eu inspeciono essa essa página de produto, eu vejo que ela tem um título que está mal e porcamente instalado, mas ela existe esse título, né? Que é um título basicamente criado pela automação de SEO da Orbital, tá? Uma description também criada automaticamente pela automação de SEO. Tem aqui um meta keywords que eu não sei se ele cadastrou ou não, me parece que sim, que não por acaso isso aqui está sendo caracterizado como H2. Tem uma tag canônica, o legal. Enfim, mas esse cara está só por questão de auto-preenchimento de metadados, ele está tracionando volume de pesquisas, tráfego, audiência, em cima de um produto que para ele é importante. É um produto que ele tem estoque e ele está lá na busca orgânica sem gastar um real. Tanto é que esse produto está sendo patrocinado, a gente vê, né, como eu mostrei, várias Magazine Luiza, enfim, o EMA não é o caso do mesmo modelo, mas aqui ele está patrocinando a Magalu, no caso, o próprio Max Spring, e um monte de gente oferecendo produtos similares, inclusive o mesmo produto. Isso é muito importante. Então, não dá resultado? Dá sim. Se a gente se dedicar, fizer diferente aqui do lojista da Orbital e conseguir melhorar, tracionar resultados em cima do que a gente quer, dá resultado. A gente tem que ter capricho, carinho, não colocar, por exemplo, produtos em parênteses, tem toda uma questão aí que a gente precisa se preocupar com os cuidados com os títulos do produto. Geralmente, a meta title ela vai ser justamente o H1 dessa página, né? O título principal desse artigo, lembrando que tudo é artigo para o Google. A gente esquece desse H2, que geralmente pode ser uma descrição curta, ou pode ser enfim, um outro atributo que precisa ser lá na linha de código caracterizado como H2, para ser um subtítulo desse artigo, né? E a gente precisa ter uma meta descrição ou meta description. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos fazer alguns exercícios, um exercício sobre como está funcionando essa questão de meta description usando o ChatGPT. Não sei se alguns sabem, mas a gente precisa ter uma meta descrição que gira em torno de 154 a 156
caracteres. Isso considerando pontuação, vírgula, espaço, tudo, tá? Porque é sequência binária. Um espaço não deixa de ser uma sequência binária de 0 e 1 numa combinação que resulta em um space, basicamente. Isso acontece com qualquer outro caractere, uma letra, um número, seja o que for, um sinal, uma vírgula, um ponto final. Então a gente precisa, de repente, vocês vão lá no Google e colocam contador de caracteres, tá? Primeiro, geralmente, vai vir aí o do Invertexto, que é uma boa ferramenta, não vai pagar nada, é seguro, não tem que baixar nada, enfim, ou o próprio Docs ou um Word, enfim, alguma coisa que facilite a jornada de vocês, tá? E a gente vai chegar no ChatGPT e simplesmente perguntar aqui para ele, jogar um prompt, um comando, tá? Crie, enfim, crie uma meta description para o produto relógio, sei lá, vamos viajar em outra coisa. Relógio Cássio G-Shock, Aston. Estou inventando um nome aqui que nem existe, enfim, talvez exista, não tenho ideia. Para a loja online, desculpe, para a sua URL, o ChatGPT vai interpretar, ele sabe o que é uma URL, ele sabe o que é uma UTM, tá? Então a gente já pode considerar isso. Para a sua URL na loja online, relógios de verdade. Pronto. E a gente coloca, a gente não falamos 154, 156 caracteres, considere, opa, considere utilizar entre 154 a 156 caracteres e as melhores táticas de SEO na composição da meta description. Bom, vamos ver o que ele vai me trazer. Basicamente, olha só que interessante. Garantir estilo e resistência com relógio G-Shock Aston na relógios de verdade. Design sofisticado e durabilidade em um só lugar. Adquira já. Enfim, ele está até dando aqui um certo call to action, fechando com exclamação. Eu não faria assim, mas ele fez, tá? Isso pode ser utilizado, olha só que interessante, ele está utilizando 146 caracteres. A gente sabe que, se a gente começar a palavra, a metadescrição, com o nome do produto, relógio Cássio G-Shock, por exemplo, aqui na frente, e terminar aqui, adquira já o seu relógio Cássio G-Shock, tirar essa exclamação aqui, adquira já seu Cássio G-Shock, por exemplo, a gente vai ter aí 162 2 caracteres, está passando um pouco, mas a gente consegue brincar aqui. Então, o ChatGPT é uma boa ferramenta para fazer isso? Nos parece uma boa ferramenta, tá? Ele ajuda nessa criação mais, no desenvolvimento mais criativo da gente conseguir publicar metadescrições. E a gente sabe também que se a gente ficar forçando muito as palavras, chaves dentro desse contexto, a gente pode aí ter um conteúdo duplicado, a gente pode ter uma repetição desnecessária, a gente, enfim, não vai criar uma metadescrição original. Lembrando que a metadescrição, se a gente for aqui no Google e colocar Cássio G-Shock, vamos ver o que é a metadescrição. Aqui, Google Shopping, eu tenho o site oficial da Cássio. A metadescrição, ela tende a aparecer sempre nesse campo, tá? Então, acesse Cássio G-Shock, enfim, tudo mais, ela tem aqui uma tendência a aparecer aqui para nós dentro do resultado de pesquisa orgânica aqui nesse campo. Então, é de suma importância a gente ter aqui uma elaboração bem interessante. Aqui ele menciona, olha só, acesse Cássio Brasil, ele está mencionando uma vez só G-Shock, são opções GW, GMW, enfim, GBX, e assim por diante. Então, é uma coisa interessante, é pertinente. O Google Bard, ele vai nos dar a mesma condição? Não sei, vamos dar uma olhada? Geralmente não, tá? Então, ele vai
Estou pegando o mesmo prompt, o mesmo comando e vou colocar no Bard, tá? Lembrando que o Bard é do Google, então a gente vamos ver o que ele vai nos trazer. Ele está pensando aqui, né? Está girando, ele tem um comportamento diferente aqui de entregar. Meta description para Cássio G-Shock Alston. Relógio, Cássio G-Shock, design esportivo elegante. Essa mesma, 155 caracteres, incluindo espaços. Ela é clara, olha, ele faz uma especificação. Olha só, a meta description também inclui as palavras relevantes, produto como relógio, caixa, use 150, 160, seja claro, conciso, enfim, ele passa até uma instrução. Ou seja, aqui, neste caso, tá? No Google Bard, que é uma ferramenta ainda gratuita, né? A gente consegue utilizar gratuitamente aí a ferramenta, a função, ela está sendo mais eficiente, ao meu ver, tá? Do que o ChatGPT. Ela está mais direta, tá? Então, é interessante a gente poder considerar ela também na avaliação, mas isso depende de produto para produto. A gente precisa entender da onde eles tiram essa informação. O ChatGPT, em qualquer uma das versões, na 3.5 ou na 4.0, ele vai trazer a mesma base. Até 2021, a versão 4.0 ela vai trazer as informações mais rápidas e ela vai ter uma tendência a aprender mais com o nosso próprio comportamento. Então, se ela aprende, significa que ela está aprendendo também a respeito do meu produto e da minha marca. Então, é importante utilizar a ferramenta até para que ela considere em futuras respostas para usuários, tá? Isso a gente sabe. O Google Bard já é uma compilação de vários resultados, mas entre eles o que propriamente está publicado já. Então, é interessante nesse caso aqui. Na dúvida, faz o exercício com as duas ferramentas. É bem pertinente, tá? Então, a gente consegue utilizar para isso. Meta title, a mesma coisa? A gente pode utilizar? Pode. Se a sua plataforma de e-commerce, por exemplo, ou se seu CMS, o seu gerenciador de conteúdo, WordPress, seja o que for, do Drupal, ele permite, né, a edição do título de página, e geralmente permite, tá? Tem que dar uma olhadinha, fuçar ali, quebrar a cabeça, mas geralmente permite. A gente consegue fazer uma meta title, ou seja, um título de página, né? Ou seja, é isso aqui, ó, é o que aparece para nós aqui, ó. Vamos clicar no Cássio G-Shock aqui, só para a gente poder ver o título da página. Aqui, ó, site oficial. Isso é uma meta title, né? Então a gente tem esse fenômeno acontecendo aqui. Agora, ele precisa ser essencialmente o mesmo título, o mesmo nome do produto? Não. Se a gente conseguir pegar o nome do meu produto, né? Colchão Max Spring XYZ Jaspion Jiraya, e perceber que o meu consumidor pesquisa esse produto de uma maneira mais simplificada, sem parênteses, um monte de coisa que ali está feio naquele exemplo que eu dei, puxa, e eu consigo editar isso dentro da meta title, dentro de até 64 caracteres, faz o mesmo exercício. Cria um prompt, né, um comando aqui, e utiliza o mesmo comando, em vez de criar uma meta descrição aqui, eu vou criar, por exemplo, vamos lá, eu vou criar crie um desculpe, uma meta title para o produto relógio Cássio só que Alston, relógio Cássio, relógio masculino. Vou até complicar um pouquinho a vida dele. Cássio, não é caso, G-Shock Alston, para o URL na loja online, enfim. Considere utilizar até, eu não quero mais entre, eu quero até 64 caracteres, da mesma forma, considerando os espaços e tudo mais. Isso significa que, além disso, eu vou ter leitura do Google? Talvez eu tenha, só que depende da minha concorrência. A gente precisa entender que o que é o SEO? O SEO são todas as ações que eu faço para facilitar a vida do Google, facilitar a vida do Bing, e ir lá na minha página, ler o meu conteúdo e me entender como relevante para determinadas pesquisas. Isso é SEO na definição simplificada. Então, eu preciso facilitar a vida. Se eu conseguir falar tudo que ser muito relevante dentro do conceito, né, de hierarquia, relevância e proeminência, que são os três pilares de SEO,
dentro desses 64 caracteres, o que nem sempre é fácil, mas eu preciso me esforçar para isso, a gente precisa pensar que ele vai determinar aí para mim uma melhora de resultado. Então vamos jogar esse comando e ver o que ele vai me trazer. Olha lá, foi de lei aqui, ó, relógio masculino caixa de choque Alstom, ele põe um if, enfim, não colocaria, colocaria uma vírgula, porque economizaria um espaço, compre na Relógios de Verdade. A relógio, compre na Relógios de Verdade, inclusive, poderia até ser um sufixo, né, da meta title, ou seja, todas as URLs, né, em todas as URLs do meu sitemap, eu ter lá o sufixo Relógios de Verdade, por exemplo, ou relogiodeverdade.com.br, enfim, o nome da minha marca, só para atribuir relevância. Então, isso é interessante. Vamos fazer o mesmo exercício com o Google Bard, que eu até estou curioso aqui, porque o resultado foi muito assertivo lá. Vamos jogar para cá. Ele está pensando um pouquinho. Enquanto isso, eu quero ver, confirmar se tem 64. Opa, apesar que eu copiei errado, só um segundo. Aqui, vamos até aqui. Vamos olhar aqui se ele tem 64 mesmo. Me parece que sim. Olha que mentiroso, ele tem 69. Tá vendo? Viu como ele engana? Então, ele não obedece uma sequência criteriosa aí de quantidade, tá? Então, sempre a gente tem que tomar um certo cuidado. Apesar que aqui não é tão crítico, eu posso vir aqui, por exemplo, jogar uma vírgula, vai para 68, enfim, não é tão traumático. Olha lá, relógio Casio G-Shock Alstom, design esportivo e elegante, ponto. Esse ponto é caractere, tá? Mas eu posso não colocar. Vamos só tirar ele para a gente perceber. Também é interessante esse 56 caracteres. Enfim, a gente pode combinar. Isso tudo, pessoal, eu acho que assim, utilizar a inteligência artificial para poder preencher campos SEO, para poder fazer o SEO da página de um produto, das páginas do site de vocês, é importante para quê? Para ganhar velocidade. Né? Porque isso, antigamente, a gente tinha que ter ideias, fazer lá uma compilação, concatenar termos via tabela de Excel, e nem sempre funcionava com eficiência. Nem sempre eu tenho uma ideia fantástica baseada numa consulta de palavras-chave que eu faço, né? Ou eu pego uma palavra-chave de extrema competitividade. Isso aqui nos dá velocidade, principalmente quando não tem SEO nenhuma loja e a gente precisa correr para implementar. Então, isso é importante. E depois a gente pode mapear o resultado de cada página, e aí, num período lá, eu vou fazendo melhorias pontuais em cima de páginas específicas que já passaram por uma revisão, utilizando, inclusive, os benefícios aqui da inteligência artificial, seja o Bard, seja o ChatGPT, seja o que for, tá? Então, funciona, dá resultado e precisa ser feito. Se não for feito, quem faz é o concorrente e ele passa na tua frente. Como usar o ChatGPT para criar descrição de produtos, né? Então, eu tenho uma descrição de página. Eu vou até voltar aqui, porque é interessante, eu já fiz uma consulta, vou copiar novamente esse termo aqui, só para poder utilizar, porque, enfim, para a gente poder ganhar tempo. Vamos fazer o mesmo exercício. Eu tenho esse produto aqui do colchão Erval Dós, molas, para Max Spring e casal. Beleza, maravilha, vamos lá. Ele está aqui para a gente, certo? Eu fiz esse exercício, eu copiei essa descrição, tá? Eu copiei essa descrição. Opa, isso, tá aqui. Eu copiei essa descrição, olha só. Joguei essa descrição inteirinha aqui para mim, dentro do comando do ChatGPT, no 3.5 mesmo, tá? Eu estou me balizando, eu não quero nem velocidade, eu quero qualidade. Poderia usar 4 para ter um resultado mais veloz? Poderia, só que geralmente eu já percebi que quando a gente usa a versão 4.0, eu tenho resultados mais resumidos, tá? E aqui eu preciso pensar no produto, hierarquia, proeminência e relevância. Relevância, quantidade de palavras-chave que estão ali dentro do texto. Proeminência é volume, é densidade. Se não tiver densidade de conteúdo, pelo menos 600 palavras num conteúdo de produto, eu não vou conseguir brigar na busca orgânica. Então, eu preciso pensar nisso, tá? Pelo menos, na realidade, 600 é pouco, tá?
Hoje, com a quantidade de e-commerces que a gente tem, quantidade de concorrente que qualquer e-commerce tem, é muito pouco. Então, eu preciso pensar em ter cauda longa, né, de volume de conteúdo. Eu preciso poder oferecer enciclopédias para o Google indexar. Então, essa é a verdade. E aqui embaixo, eu meti um prompt sequencial, bem grosseiro. A partir do texto acima, crie uma descrição completa do produto colchão, dós, molas, Max Springer, Val, blá, 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 vendido pela loja online boxcolchões.com.br. Considere usar ao menos 800 palavras das melhores práticas de SEO no artigo. O que ele me trouxe? Ele foi lá, claro, vou criar a descrição, ótimo, gosto de você. Ele me trouxe, olha só, até sugestão de H1 dentro do texto, sugestão de H2, subtítulo. Ele foi profundo, ele foi falar tudo que ele encontrou até 2021 aí, dentro do repositório de informações dele. Camada de espuma e de conforto. Ele foi falar coisas que nem o lojista sabe. Durabilidade e beleza em um único produto. Olha só, liberdade de movimento sono reparador, né? Enfim, ele foi trazer as especificações técnicas que já tinham na página, né? Ele foi consultar. Então, ele trouxe aqui o tipo de mola, né? Tudo mais. E assim por diante. E ele considerou. Só que será que ele colocou aqui a quantidade de caracteres que eu pedi, de palavras, aliás, que eu pedi para ele colocar? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou copiar rapidinho esse conteúdo para mostrar para vocês o resultado disso, tá? E aí mostrar o comparativo entre o Bard também. O que que ele nos forneceu de informação, tá? Então, eu não quero a nota, as informações de garantia podem variar, eu vou até copiar isso aqui, porque isso aqui é uma informação de descrição do produto, né? Aí ele fala que espero que você tenha gostado, que ela sirva, enfim, tudo mais. Contador de caracteres, contador de palavras. Opa, tem uma coisa errada aqui. É de novo aqui, só um segundo. Você. É isso mesmo. Olha só que interessante. É isso mesmo. Então, ele trouxe para mim, olha, 884 palavras. Ou seja, ele atendeu a minha solicitação de pelo menos 800 palavras dentro desse conteúdo, tá? E isso nem sempre acontece, não é via de regra, mas o ChatGPT ele tem uma tendência a obedecer a essa sequência de quantidade e volumetria muito mais propícia do que o Bard. Eu fiz anteriormente, anterior à conversa aqui com vocês, ao nosso webinar, eu fiz o exercício com o mesmo prompt, tá? A mesma solicitação aqui, enfim, para o colchão Max Spring. Olha o que ele me trouxe, o Google Bard. Colchão de molas, Erval, não sei o que lá, sistema. Aí ele me trouxe aqui, perfeito. Olha, eu vou copiar aqui, já vou copiando. Ele já não me separou por títulos, né? Por quê? Porque o Bard ele tem uma sequência de ser mais explicador. Não é que é explicativo, ele é explicador, ele quer me ensinar o que é o colchão de molas Max Spring, ele não quer me atender para fazer o conteúdo. Não é a tendência, não parece ser o propósito da ferramenta do Bard, tá? Ah lá, aqui já não é mais, ó. Algumas palavras-chave que podem ser usadas para otimizar o SEO do texto. Ele está me falando aqui, ó. Ele está me falando o que eu preciso complementar, né? Ou seja, ele é explicador, ele não é executor. Ele não está me entregando de bandeja a informação. E quando eu jogo essa descrição do Google Bard, descrição do produto, né? Aqui no, no contador de palavras, ele me dá somente 368 palavras, ou seja, ele ficou aquém do resultado. Geralmente, como a gente viu, para meta description, o Bard ele acaba nos entregando geralmente, mas depende muito de produto, pessoal. Mas geralmente ele é mais eficiente para entregar uma meta description, mas para descrição da página, descrição do produto mesmo, a gente tem uma eficiência infinitamente maior para os conteúdos que saem do ChatGPT. E já tem muito conteúdo do ChatGPT
sendo indexado em primeira página do Google por aí, tá? Tenham a certeza, vale a pena, vocês ganham uma velocidade impressionante. É lógico, essa informação ela precisa ser conferida, tá? Para ver se não tem nenhuma anomalia aqui, ele não está falando alguma besteira a respeito do produto, enfim, isso precisa ser checado, precisa ser conferido, mas aí é leitura, é bater o olho, enfim, ler para quem conhece o próprio produto que está vendendo e falar, faz sentido, está muito boa, enfim, não, isso aqui precisa ser ajustado, etc e tal. Então, é importante aqui nesse caso. Vamos lá para a gente conseguir dar sequência aqui. Como sabe, descrição a gente já falou, atributo alt com chat GPT. Olha só que interessante. Todo mundo sabe que para eu indexar as imagens lá, né? Lembrando que aqui, ó, se eu der um voltar, deixa eu dar uma voltada aqui, ó, quando a gente entregou, isso daqui já apareceu até com a leitura dessa imagem. Ela está atrelada aqui, essa página de produto, isso tem uma marcação de dados estruturados, né? Tem tudo isso aí para quem já tem uma pesquisa a respeito de SEO, tudo para facilitar a leitura do produto, da imagem do produto, em relação a que produto é na pesquisa. E isso daí, se eu conseguir marcar e mostrar para o Google que esse é o colchão Erval DOS Molas Max Spring, perfeito, ele vai me trazer essa imagem para aumentar a experiência do usuário dele, que é o visitante do Google. Isso está aumentando a minha relevância, obviamente, tá? Então, é importante, mas a gente precisa perceber. Agora, vamos imaginar uma situação, olha só. Eu tenho... Vamos imaginar uma outra situação. Eu vou criar aqui. Vamos utilizar o 4 agora, só para a gente poder brincar. Eu vou utilizar aqui uma situação que é o quê? Eu vou fazer um artigo de blog, tá? Então, crie um artigo de blog post tá? Com o título. Com o título. Apitou alguma coisa para mim aqui, eu vou falar, não sei o que é. Me avisa aí se acontecer alguma coisa, tá? Com o título, dois pontos, é legal ser bastante literal aqui para o ChatGPT, com o título Como limpar, como manter seu colchão limpo e higienizado. Higienizado. Tá certo? Tá certo. Considere utilizar ao menos 1.200 palavras no artigo. Eu ponho embaixo aqui, faça a sugestão de uma imagem ser utilizada, a ser publicada no artigo, a ser publicada na página do artigo. Só isso, acabou. Simples e direto. Como manter seu colchão limpo e higienizado? Aqui, sugestão de imagem. Uma cama bem arrumada em um quarto iluminado pelo sol, com um colchão branco impecável e uma etiqueta que diz higienizado. Olha a assertividade da imagem, tá? Eu não vou esperar nem ele terminar, ele vai digitar aqui, eu pedi para ele 1.200 palavras para mostrar para vocês que ele vai tentar me atender nessa volumetria de palavras, tá? Então, vamos brincar. Agora, isso daqui, puxa, eu não tenho essa imagem aqui, eu não tenho essa imagem de colchão limpo, higienizado e coisa e tal. Pessoal, vai num repositório de imagens aí, para você que é lojista, Adobe Stock Free, não precisa nem pagar, tá? Vamos lá. Se tiver um repositório, ótimo. Se não tiver, se a sua operação ainda não condiz você pagar um repositório, vem aqui no Free mesmo, dá um Ctrl C, Ctrl V no chat GPT e traz aqui, ele vai te trazer alguma coisa próxima disso, tá? Olha lá, não foi possível. Dá um voltar aqui, por quê? Porque você está sendo muito específica muito específico e você não e você quer um negócio ainda deixa eu tirar essa sugestão de imagem. Uma cama. Tá. Vamos facilitar a leitura aqui também do assíncrono do Adobe. Né? Um quarto iluminado pelo sol, com um colchão branco impermeável, a etiqueta que diz higienizado. Eu vou tirar até as aspas aqui para facilitar na pesquisa interna, porque isso é uma pesquisa interna, tá? Também não foi possível. Aqui a gente foi bem específico, né? Também
Bem louco isso, né? Palavras impecável, né? Tudo isso também dificultam aqui. Mas enfim, aqui vocês conseguem utilizar esse repositório. Só não queria perder essa dica, porque eu vejo muita gente sofrendo aqui com com essa questão. Colchão branco, vamos lá. Colchão branco. O que vai me trazer? Vai me trazer alguma coisa, olha só. Dá para utilizar uma imagem como essa? Dá. Talvez eu não ache ela higienizado da mesma maneira, mas dá para a gente poder considerar isso, né? Aí, o que que eu faço? Eu copiei esse conteúdo e está aqui, ó. O artigo, inclusive, até com conclusão, enfim, da maneira que ele costuma trazer. Essa conclusão, geralmente, eu não recomendo utilizar, porque é muito robotizado, sim, eu tenho uma palavra conclusão e falar. Ele pode ser utilizado esse último parágrafo, mas a palavra conclusão é desnecessária num artigo de blog ou numa página de web. Acho bem improvável aí, seria mais viável você mesmo ler e fazer uma conclusão mais personalizada, sendo um artigo que você possivelmente vai assinar como autor, tá? E é interessante que você assine como autor ou tenha uma marcação da autoria, tá? Principalmente no WordPress, aí o pessoal publica artigos no WordPress e esquece de marcar a autoria, de ter um autor esse artigo. Se não tiver autor, isso é um atributo importante, é igual o preço do produto. E aí a gente lá no Yoast aí, por exemplo, no WordPress, vai ter uma marcaçãozinha, um tagueamento, que é uma marcação de dados estruturados que se refere à autoria, tá? E aí a gente não consegue, o Google não consegue enxergar quem é o autor e desqualifica, digamos assim, esse artigo, porque muitas vezes não tem autoria, tá? Então, vamos lá. Agora, a nossa sugestão da imagem, o que que eu vou pedir para ele aqui? Higienizado. Essa imagem. Considerando a imagem acima, sugira um atributo alt a ser utilizado. A ser utilizado. A nomenclatura, opa, na nomenclatura do arquivo de imagem. Perfeito. Posso utilizar esse atributo alt? Posso utilizar esse atributo alt. Posso melhorar ele? Posso. Aí você pode considerar inserir aqui, ao final desse texto, o nome do seu blog, ou o nome da sua loja virtual, ou o nome da sua marca, ou o nome do produto. Isso vai aumentar a relação de indexação dessa imagem e, não só da pesquisa web, mas da pesquisa de imagens. Tá? Tem alguém me sinalizando alguma coisa aqui? Me fala, é o tempo? O que que é? É o tempo, pessoal. Tem algumas perguntas aqui que eu já tinha separado. E aí, para a gente ficar mais dinâmico também aqui o processo, vocês também, se quiserem perguntar aqui, fiquem à vontade. Eu Posso vou já fazer acelerar as aqui. perguntas? Me dá Não, ok deixa eu passar aqui. Deixa eu passar, já estou no final já. São dois tópicos só. Dados estruturados com o chat GPT, tá, gente? Então, não façam pelo Bard, não vou nem fazer o teste, perder tempo aqui, porque não vai funcionar. Pelo chat GPT, vocês vão pegar, deixa eu pegar aqui uma especificação, deixa eu ver aonde eu já fiz isso. Olha só que interessante aqui. Vamos lá, olha só. Eu já mandei aqui o comando para ele anteriormente para a gente poder carregar, tá? Então, o que que eu pedi para ele? Ele me estruturou a página, olha só, ele criou aqui uma estrutura, ele entendeu errado. Eu mandei esse comando para ele aqui, que é relacione para mim dados estruturados a serem implementados numa página de produto de uma loja e-commerce. Olha só, ele entendeu como atributos da página de produto. Então, título, imagem, preço, e não é isso que eu pedi, tá? O que que eu pedi para ele?
Relacione agora as tags e scripts segundo o esquema.org, que é a framework para a implementação de dados estruturados, tá? Ou seja, dados estruturados, para quem ainda não tem familiaridade, são marcações que eu faço em elementos da página, de modo geral, textos e imagens, que marcam para o Google o que é exatamente aquilo. Se é um preço, se é um autor, se é a foto de um produto, se é o título do produto, o nome, enfim, é uma marca, é o nome de uma marca específica, enfim, eu consigo fazer isso daqui. Aí ele deu aqui toda a semântica para mim, de como executar isso de maneira bem genérica, olha lá, quase que um breadcrumb, ou seja, aquelas migalhas de pão, que é a rastreabilidade das páginas quando eu estou navegando no site. Ele me deu aqui o review de esquema, ou seja, quando é um review, né, ou seja, uma notificação, 5 estrelinhas, um produto, é um review, é uma marcação de dados estruturado. Então é aqui que a gente faz, é dessa forma. Só que ele me deu de maneira genérica. Aí eu falei para ele, considere agora para o produto eh, colchão DOS Max Spring da loja online Box Colchões. Aí ele falou, claro, eu vou considerar. Ele já começou a trazer para mim automaticamente preenchido as áreas do script, tá? Então, se eu posso pegar isso daqui, jogar para o meu dev e falar para ele, cara, implementa para mim no código, um atrás do outro, senta a bota nessa página aqui e deixa certinho, bem bonitinho para mim, faz isso, ele funciona. Pessoal, não tem maneira mais rápida ou mais assertiva de entregar o negócio praticamente quase que feito para o seu desenvolvedor poder executar. Funciona muito bem e dá um excelente resultado. O pessoal se mata, contrata a ferramenta, integrador difícil aí para fazer, por exemplo, review, tá? De pontuação de cliente ali, porque não aparece as 5 estrelinhas lá na pesquisa do Google, ali as 5 estrelinhas na SERP. Puxa, tá aí, ó. É fácil de implementar e é de graça. Qualquer plugin aí de WordPress para quem trabalha com o commerce, por exemplo, vai conseguir implementar com a mão nas costas, tá? E o último item aqui, rapidinho, porque a Wafa está olhando para mim com cara feia, template de descrição. Olha só que interessante. Você tem dificuldade de fazer descrição de produto. Puxa, estou copiando do fabricante, estou copiando do concorrente, muda uma coisinha ou outra e não serve de nada. Cria um template, cria uma estrutura, tá? Uma estrutura do que é o produto, como se usar. Aí eu separei aqui textualmente, pessoal, porque o que acontece? Você pode utilizar isso aqui dentro do seu prompt, lá na inteligência artificial, seja no ChatGPT ou no Google Bard, seja onde for, e você pode utilizar. Depois eu até vou pedir aí, compartilhar com a galera essa sugestão, porque é só uma sugestão. O que é o nome do produto? O produto, no caso, produto título do produto, ele é um colchão de mola ensacada, tipo Max Spring. Max Spring é XYZ. E aí você disserta sobre o produto, né? Para que serve o nome do produto, né? Para que serve o produto? O produto serve para como deve ser usado o produto tal. Para usar o produto tal, você deve XYZ, diferenciais do produto tal. Olha quantas vezes eu estou mencionando o nome do produto, ou principalmente como as pessoas pesquisam esse produto. Quando eu vou criar uma descrição dessa, utilizando e vou chegar num resultado de 800 palavras, 900, 1.200 palavras na descrição do produto, eu preciso exibir tudo isso e forçar o carregamento na minha página, deixando o meu carregamento lento, ferrando o meu Core Web Vitals? Não preciso. Eu posso utilizar um recurso de leia mais, continue a leitura, continue lendo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante eu ter isso aqui dentro do HTML. Google é HTML, ele vai ler todo o conteúdo, mesmo que não exibido. E se eu tiver interação do usuário, eu vou levar minha taxa de engajamento lá do GA4 lá para cima. Então, puxa, esse site é muito relevante em cima dessa palavra-chave. É o resultado contrário do que a gente tinha no bounce rate, na taxa de rejeição. Então, é isso, pessoal. Essa mensagem rápida, espero não ter corrido muito e que as pessoas tenham, pelo menos, entendido o que eu falei aqui. E fico à disposição para perguntas. É contigo, Afá. Parabéns pelo conteúdo maravilhoso. Já aprendi mais algumas coisas aqui que eu nem sabia sobre SEO. Muito bom, o Bart também acabou de sair, né?
Então, eu acho que é ótimas informações que você passou da diferença do ChatGPT e do Bard, bem legal. Tem algumas perguntas aqui, eu acho que algumas você já até respondeu, né? Mas eu vou tentar fazer aqui rapidamente pelo menos umas 4 perguntas, e aí tentar responder rapidamente para a gente conseguir responder pelo menos 4 no nosso tempo. Tá? Vou pegar aqui. A primeira pergunta tá assim, tá até abreviado. Quanto o GPT, que é o Chat GPT, melhora a eficácia versus o trabalho manual? Eu acho que, né, foi um turbilhão de explicações aí em cima disso, mas não sei se você quer falar mais alguma coisa. Na verdade, vamos pôr na nossa cabeça, o ChatGPT ele não vai fazer milagre, pessoal, ele não vai fazer milagre, mas ele vai aumentar a velocidade com que eu faço a coisa acontecer. Muita pra gente, por favor, Rafa. Então, a velocidade com que a gente consegue criar conteúdos e enriquecer o conteúdo. Olha o que eu fiz lá no exemplo que eu dei. Eu peguei uma parte do conteúdo da descrição de um produto, coloquei no ChatGPT, pedi para ele, mandei o prompt, o comando do que eu queria, e ele complementou isso daí. Então, o que acontece? A gente consegue fazer uma rotina de enriquecer talvez 15, 20 produtos por dia, um único analista lá no seu e-commerce, ou na sua empresa, no site da empresa, ou no blog da empresa. Puxa, isso já é um ganho de velocidade absurdo. É lógico que eu vou ter que depois marcar a linkagem interna, vou ter que fazer o kit embeleze do SEO ali, né? Enfim, vou ter que dedicar uma atenção, um carinho em cima daquela URL que está publicada. Mas a velocidade com que se cria conteúdos é muito maior. Então, entre fazer e levar muito tempo para se fazer a coisa acontecer, eu ganho velocidade de implementação, tá? Até pouco tempo atrás, o ChatGPT, ele estava com alguns plugins que eu conseguia fazer, eu cheguei a brincar com eles, tá? Eles desativaram isso. Eu criava, colocava todos os atributos, um atributo por coluna, né? E aí toda a relação de produtos à esquerda na primeira coluna. Então, a partir do nome, eu pedia para que ele preenchesse os demais campos. Ele fazia. Ele preenchia a minha tabela, né? Isso deve ter consumido absurdamente os servidores da OpenAI, e aí isso foi desativado. Não sei, eu acredito que eles voltem. Tomara que voltem, porque é um ganho de velocidade ainda maior. Legal, vamos lá para a próxima. Temos 6 minutos aqui. Quanto tempo eu posso esperar que meus conteúdos apareçam no Google? Se você subiu o seu conteúdo, a sua página está bonitinha, você dedicou atenção, linkagem interna, SEO on-page, você subiu uma imagem que está bem otimizada, compactada, não está muito pesada, mas tem uma boa experiência de visibilidade. Você tem tudo o que precisa ali, marcou dados estruturados, pegou essa URL, atualizou seu sitemap, ela consta do seu sitemap, você tem um trabalho já acontecendo no Search Console, seu sitemap é bem lido, bem indexado no Search Console, e você conseguir, publicou essa URL, vai lá no Search Console, o antigo Google Webmaster Tools, e chama aquela URL ali dentro, submete ela à inspeção, você tende a, dentro de 4 dias, ter um volume de bytes do Google transacionados nessa URL em específico, durante 4 primeiros dias após a submissão, muito grande, muito alto. E aí, após isso, você vai conseguir observar que ela vai começar a aparecer, ela está lá indexada, a não sei que ela tenha problemas, mas aí eles vão ser pontuados pelo Search Console. Mas se ela não tiver problemas, ela vai ser indexada e aí você vai conseguir aí, a gente costuma dizer, qualquer trabalho de SEO sério, sério, pelo amor de Deus, ele funciona, ele dá resultado dentro de 4, não antes de 4 meses e não mais do que 9 meses a partir do início, tendo periodicidade, mantendo rotina, né? Perpetuando um trabalho sério. Não é mágica, é apenas trabalho. Se a pessoa, ou a empresa, ou a consultoria, a agência conseguir dedicar atenção, ou a equipe interna do cliente, né? Tem muita gente investindo em equipes internas, conseguir executar
esse resultado tende a acontecer até mais cedo, tá? Agora, resultados de conversão, telefone tocar, cliente querendo comprar o produto, pode ser que aconteça até antes de 4 meses, mas geralmente é nesse prazo que você vai perceber. 3 minutos, mais 2 perguntas, hein? Vamos lá. Acho Vamos que eu lá, já vamos tentar. vou engatar aqui, peraí. Já vou engatar uma na outra. Vou já fazer as 2 perguntas, tá? Eu entendo SEO como metadados, mas ao aplicar percebo que não tenho todos os campos que poderiam ser preenchidos. E a outra pergunta é: o WordPress ranqueia mais que outras programações? São duas perguntas que não tem nada a ver, mas tudo bem, Não né? tem, mas já Ela fez junto, mas vamos para esperar. você fazer em 3 minutos. Não, tranquilo. Primeira pergunta, metadados, né? Metadados podem, depende do que a pessoa que perguntou entende do que são metadados. De forma grosseira, né? Metadados, eu posso falar que está muito atrelado ao primeiro pilar de SEO, que é hierarquia, né? Então, a gente tem a hierarquia de HTML, eu tenho campos lá específicos. Então, eu tenho meta title, meta description, meta keywords, que não é importante para o Google, mas é importante para uma pesquisa interna, para algumas ferramentas de pesquisa interna, por exemplo, palavras-chave substitutivas, que a Vertex utilizava esse termo, que é o mesmo termo no WordPress, ele serve muito para pesquisa interna na loja, né? Por exemplo. Agora, H1, H2, são contextos que podem ser entendidos como metadados. Agora, depende da aplicação, do que ela está entendendo como aplicação de metadados. Quando a gente fala, por exemplo, de Google Shopping orgânico, tá? Eu vou lá no meu Chansapier, a partir do Search Console, submeto todo o meu inventário de produtos para poderem ser indexados e aparecerem no Google Shopping. Isso acontece com shopping, acontece com podcast, acontece com livro, acontece com várias coisas, enfim, na internet, no Google, né, de modo geral. E aí sim eu vou trabalhar atributos. Esses atributos não deixam de ser metadados, que eu vou preencher aí dentro de uma taxonomia que o Google vai me impor, né, essa taxonomia, e aí eu preciso submeter para poder ser atendido, atender os requisitos do Google. Então, sim, é importante, depende do contexto, mas SEO não é somente metadados. SEO a gente tem hierarquia, proeminência e relevância, e aí abraça um monte de coisa que está envolvida aí, que passa também por conteúdo, passa pela experiência do usuário e principalmente hoje, pela parte de SEO técnico. Core Web Vitals está pegando muita gente. Tem muita gente reprovada em Core Web Vitals. E é técnico. Não tem. Por que tem tanta gente reprovada? Só para complementar, escapando um pouquinho do nosso tempo aí. Porque o pessoal que atende SEO tem deficiência técnica em programação, tem deficiência técnica em infraestrutura de servidor, tem deficiência técnica em linha de código. Tá? Nós temos muitos costuradores de código, poucos programadores. Basicamente é isso. A segunda pergunta é o WordPress, tem um pouco a ver. Agora entendi o seu conceito, Wafá. O WordPress, ele é talvez o CMS, o gerenciador de conteúdo mais popular que existe, tá? Mais popular. Mas no mundo a gente já sabe que ele está, cada dia que passa, caindo em um pouco mais de desuso no mundo. No Brasil está super em alta ainda. Enfim, por que está em alta? Porque é fácil de executar. É fácil de criar, de desenvolver, tem muito template, coisa e tal, muita coisa pronta. É comum a gente pegar um WordPress, tá cheio de plugins desnecessários rodando ali, só consumindo carregamento, consumindo recursos de servidor, sem utilização. Ele é um sistema geralmente muito vulnerável, extremamente vulnerável. Na Índia, nesse momento, deve ter pelo menos 1 milhão de meninos de 15 anos tentando invadir sites em WordPress. Então, nesse momento que a gente está falando. Então, a gente tem que se preocupar demais quando a gente faz WordPress. Não existe nenhum benefício de falar que o WordPress é a melhor ferramenta para SEO. Tá? Isso é uma mentira absurda. Quem falar isso está contando briga comigo, que estou nessa briga desde 1999. Não, não. Se isso fosse uma verdade, todos os sites, todas as primeiras 50 páginas do Google em qualquer produto, em qualquer pesquisa, seriam 100% em WordPress. E não é o que acontece. Então, a gente tem outros recursos muito melhores. Nós temos o React, nós temos Vue.js, nós temos todas as linguagens em Angular, Python, Node, tudo que roda em Node.js, que são muito mais eficientes
inclusive para a Core Web Vitals que eu mencionei. Então, basicamente é isso. Não sei se tem mais perguntas. A gente já esgotou. Muito obrigada. A gente já esgotou aqui o nosso tempo. Quero agradecer, né, todo mundo que ficou com a gente até agora, aqui no Instagram, aqui no YouTube. Mandem as suas URLs, mandem para a gente poder fazer uma análise gratuita, tá? Para abrir a mente, porque isso que o Aboabir, ele usou muito a prática para falar de ChatGPT, mas não é uma receita de bolo, a gente sabe disso. Cada empresa é uma história, cada história tem os seus dramas, né? Tem os seus problemas e tem caminhos diferentes a serem tomados, e o mais importante do SEO é a gente encontrar lacunas e caminhos de tráfego orgânico, custo zero, para ter um baixo custo por aquisição de clientes e aumento da marca, tá? Então, a gente fica super à disposição aqui para fazer esse Search Clinic e vamos nos falando. Estouramos o tempo, vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada. Deixei aí o link na nossa transmissão do nosso canal, do nosso chat no WhatsApp, na nossa comunidade no WhatsApp. Entrem lá, tá bom? E só vou encerrar. Posso encerrar uma frasezinha rápida? Dá 10 segundos para mim. Quando a gente inventa o calculador do ser humano, não inutilizou a aritmética. Eu coloco essa última frase lá no nosso guia de SEO, primeiro guia de SEO, pós-ChatGPT, que o pessoal pode baixar, inclusive, aí ela pode compartilhar o acesso. E é importante, sim, o redator, é importante o toque humano. A automação não vai utilizar o ser humano, sem dúvida nenhuma. Vai dar mais produtividade para quem é competente. Obrigada, pessoal. Boa noite para você que ficou com a gente até agora. Até a próxima. Até mais.